Os idosos representam atualmente uma parcela importante da população brasileira e mundial com tendência a crescimento. Só no Brasil, segundo o censo de 2010 do IBGE, haverá 64 milhões de idosos. Em 2050, 29,7% da população. Esse cenário é causado principalmente pelas quedas das taxas de mortalidade infantil e fecundidade, pelo aumento da expectativa de vida e pelos avanços tecnológicos. Com o envelhecimento, ocorrem perdas progressivas da capacidade de adaptação do indivíduo ao meio ambiente, tornando-o muitas vezes susceptíveis a processos patológicos. Dentre as alterações que mais o organismo sofre ao longo dos anos, uma merece atenção especial da parte dos profissionais de saúde, principalmente da nutrição, que é o declínio da massa muscular, a sarcopenia. Esse processo leva a uma perda de músculo esquelético, uma perda da área transversal das fibras musculares do tipo 1 e 2. O uso de substâncias ergogênicas vem se mostrando eficaz no que diz respeito à melhora do quadro de sarcopenia. A modulação dietética ou a suplementação de nutrientes específicos com a intenção de melhorar o desempenho físico de atletas e praticantes de atividade física deu origem à nutrição ergogênica. A palavra ergogênica significa melhora do potencial para a produção de trabalho. Cientificamente, o carboidrato, whey protein, creatina, cafeína, betalanina e HMB mostram efeitos ergogênicos. Estudos demonstram que a suplementação de betalanina em indivíduos ativos e idosos, independente do sexo, geraram adaptações ao aumento dos níveis intramuscular de carnosina. Isso reflete no desempenho de atividades diárias, como subir uma escada ou vestir-se, melhorando assim a qualidade de vida dessa faixa etária. Em geral, os estudos com HMB demonstraram efeitos benéficos em idosos em relação à força e à manutenção da massa magra. O fator limitante, porém, foi o número pequeno de idosos estudados. Já a cafeína é sem contraindicação em populações idosas saudáveis, salvo exceções quando existia um quadro patológico. Faltam mais estudos para avaliar o efeito protetor do café sobre a sarcopenia em humanos. Os achados até agora são de estudos in vitro e in vivo em ratos idosos. Porém, fica evidente nos achados até agora que as substâncias presentes no café, como antioxidantes, anti-inflamatórios e a cafeína, atenuaram a progressão da sarcopenia, além de contribuir para a queda de marcadores pró-inflamatórios. O whey protein tem várias vantagens sobre a melhora do quadro sarcopênico em indivíduos idosos e que praticam treino resistido. Porém, seu uso é limitado quando o público-alvo são idosos limitados fisicamente ou portadores de doenças renais. A suplementação proteica combinada a outros macronutrientes e vitamina D mostrou-se eficaz no ganho de massa e melhora do quadro de sarcopenia em indivíduos desnutridos que não foram submetidos ao treinamento de força. De todos, a creatina é o que deixa mais dúvida devido a uma falta de dosagem padrão para o público-alvo, os idosos em questão. Apesar disso, fica claro que fazer o uso da suplementação é uma boa estratégia, já que os poucos estudos feitos nessa população mostraram uma melhora do ganho de massa e força quando associados ao treinamento resistido. Os artigos achados não dizem respeito à população idosa portadora de patologias, por exemplo, uma disfunção renal. No entanto, é prudente observar que em pacientes renais o uso de creatina deve ser muito bem acompanhado, uma vez que seu uso pode elevar os níveis de creatinina, o que poderia potencializar uma piora no quadro da doença. As análises dos artigos estudados deixaram claro que fazer o uso de substâncias ergogênicas é uma boa alternativa na tentativa de minimizar ou até mesmo retardar a sarcopenia. No entanto, cada substância tem a sua ação definida pela
especificidade de cada paciente. Faz-se necessário, então, compreender o quadro clínico do indivíduo idoso, identificando se existe uma patologia em curso, por exemplo, antes de prescrever uma substância ergogênica.